Eu quero contar para você uma história pessoal. Eu trabalhei 10 anos na área comercial e depois desses 10 anos houve uma crise e eu fui trabalhar numa empresa que era de um outro segmento que não era exatamente o meu, mas também na área comercial. Eu fui trabalhar nessa empresa e era uma empresa familiar. E quando eu fui apresentar o meu currículo, eu tive que incluir, como era a área de vendas, relacionar os cursos que eu tinha feito. Preenchi uma ficha relacionando os cursos. E para minha surpresa, eu tinha cursado mais de 100 cursos na área de vendas, ao longo de 10 anos. Eu entrei para essa empresa e comecei ali, tive um pouco de dificuldade de adaptação, porque a empresa tinha acabado de fechar um grande contrato, então a área comercial toda tirou férias, e só ficou eu ali, sem entender muito bem do segmento, sem entender do produto, sem ingressar nessa empresa como eu ingressei nas outras que eu tinha trabalhado. Eu não tive um curso ali de adaptação, de integração, de conhecimento do produto, de argumentação, contorno de objeções, fase de fechamento, funil de vendas, todos esses cursos que a gente costuma ter adaptado ao produto, ao segmento, eu não obtive aquilo. Então eu não tive um bom resultado ali inicialmente. E eu comecei a entrar numa aflição, porque eu estava no que parecia ser uma excelente oportunidade, sem boas condições. E eu não nasci vendedor, mas eu fui desenvolvendo essa habilidade. Então, eu com muita dificuldade, eu sinto pela graça de Deus, Deus me ajudou a crescer em cada uma dessas empresas e conseguir resultados expressivos simplesmente por depender de Deus. Nunca foi baseado nas minhas habilidades. Mas nessa oportunidade profissional em específico, eu não conseguia avançar. E eu tinha a sensação nítida de que eu estava perdendo meu tempo. Porque na área de vendas a gente vive de comissão, então o meu salário fixo era um bom salário, mas não era o suficiente para cobrir todo o meu orçamento. Eu realmente precisava vender. Eu acreditava no posicionamento daquela empresa, no respaldo que aquela empresa tinha, mas eu não tinha condições ali necessárias para exercer. Então eu comecei a entrar em crise. Eu todo dia eu acordava 4h30 da manhã, pegava um ônibus para o centro do Rio. É bem habitual isso na região onde a gente morava, pessoas usarem ônibus para ir para o centro do Rio, em função de trânsito, etc. E aí chegava, pegava a barca ainda, e aquilo ia me dando um sentimento ruim, sabe? Porque eu não sei quantos já tiveram essa experiência de centro do Rio de Janeiro, barca, quem está assistindo aí, mas é algo que me trazia muita aflição, porque eu olhava para o lado dentro da barca e estava todo mundo vestido igual a mim, de camisa social branca, com uma gravata, uma mochilinha, e a gente chegava com a barca ali na Praça 15 e saía aquela galera, aquela manada de gente vestida igual, andando na mesma velocidade, na mesma direção, e eu me sentia no clipe do Pink Floyd, sei lá, aquelas coisas alienadas, em que as pessoas, todo mundo fazendo a mesma coisa, e eu ficava muito aflito com aquilo, me sentia literalmente mais um na multidão, e eu tinha a nítida sensação de que eu estava perdendo meu tempo. Eu entrei numa crise porque eu não tinha resultado, uma crise porque eu queria crescer e não tinha quem me explicasse, que me desse condições, porque era um produto muito fora do senso comum, não tinha como pesquisar muito a respeito, era um conhecimento muito específico, e aquilo eu mergulhei numa crise por causa dessa situação. E aí no meio dessa crise eu tomei uma decisão, e eu falei assim: eu não vou mais trabalhar aqui. Depois de 1 mês e pouco, eu tomei uma decisão muito séria. Eu realmente precisava de um trabalho. Eu fiz as contas e eu falei assim: cara, eu ganho tantos reais por dia, eu acredito que eu posso fazer isso de qualquer outra maneira, nem que eu tenha que vender alguma coisa no sinal. Eu acho que qualquer coisa que eu venda, eu ganho mais do que eu estou ganhando aqui. Apesar de ser uma empresa conceituada no centro do Rio e etc. Mas eu falo: cara, eu estou perdendo meu tempo. E eu tomei uma decisão e eu saí dessa empresa. E aconteceu foi que essa crise
me impulsionou para a melhor oportunidade profissional que eu tive na minha vida, de começar meu próprio negócio. E do meu próprio negócio, eu tive muito mais condição para me dedicar ao ministério. E o resultado é o que hoje eu estou vivendo, meu destino, meu propósito. E eu olho para trás e eu dou graças a Deus, bendito o dia em que eu decidi sair daquele emprego. Bendito o dia que eu fui acometido pelaquela crise. Bendito o dia que eu estava na Praça 15, olhando para o lado, em câmera lenta, olhando todo mundo vestido igual a mim, com um fonezinho de ouvido, com uma mochilinha preta, e andando todo mundo na mesma direção. Bendito o dia que isso atingiu o meu coração, porque a minha vida mudou, a minha história mudou, e eu estive mais próximo do meu destino. Eu quero fazer uma declaração hoje aqui. O caos empurra você para o propósito. O caos não está anulando o propósito. O caos está te empurrando para o propósito. É uma afirmação forte, não é verdade? Principalmente se a gente parar para aplicar isso a cada situaçãozinha, micro situações, em diversas circunstâncias, diversos ambientes e condições que as pessoas estão passando. Talvez alguém está me acompanhando aí, está no leito de hospital e está ouvindo essa mensagem. O quê? Eu estar no leito do hospital, está me empurrando para o meu propósito? Só se for para a vala, se for para a cova. Talvez você não encontre um sentido nessa frase, mas o objetivo da minha mensagem, eu vou te dar 3 exemplos. Eu acredito que você vai mudar de ideia, e por pensar certo, você vai viver certo, vai se posicionar de uma maneira diferente. Então eu quero começar com o primeiro ponto: bendito machado. Se você está em casa aí com a sua família, quero te convidar a você falar para a pessoa que está perto de você e fala assim: bendito machado. A equipe técnica também pode participar, hein? Bendito machado. João capítulo 15, versículo 2, segunda parte, diz o seguinte: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Então, em João capítulo 15, o machado serve para podar. Lucas 3, versículo 9, diz o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então o machado aqui, ele está posto à raiz da árvore. Esses 2 textos me fazem lembrar que todo mundo passa pela crise. Todo mundo passa por tempestades, todo mundo passa por ventos de mudança, todo mundo passa pelo machado. O machado não faz distinção de gênero, de classe social, de raça. Todo mundo passa pelo machado. Olha que interessante como a Bíblia, a mensagem, traduz esse trecho. A vida de vocês mostra frutos se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Madeira morta só serve para o fogo. O que me destaca nessa versão da mensagem é que até a madeira morta serve para alguma coisa. Madeira morta serve para alguma coisa. A madeira morta, mesmo sem poder dar fruto, dá resultado. Todo mundo que dá fruto, dá resultado. Mas nem todo mundo que dá resultado, tem fruto. O machado passa no galho de quem dá fruto, mas passa na raiz de quem só dá resultado. O machado poda quem dá fruto, e o machado corta quem só dá resultado e não tem fruto. Mateus capítulo 21, versículo 18, diz o seguinte: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse Jesus à figueira: nunca mais você dará frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Passado alguns dias, os discípulos passaram novamente por aquele lugar
e constataram que a figueira literalmente tinha morrido. Jesus estava num caminho, ele olhou à beira do caminho uma figueira, e tem um lugar aqui próximo à igreja, um lugar que eu gosto de frequentar bastante, lá tem uma figueira. Eu não sei se você já viu uma figueira, mas é uma árvore de folhas grandes. Então de longe você não consegue identificar se ela tem fruto ou não. Tudo que você consegue ver é a aparência das folhas. Então é necessário chegar bem próximo para você identificar se tem fruto. E assim somos nós, cada um de nós somos assim. Você não consegue ver o fruto estando de longe. Você que está me olhando pela internet e não me conhece no dia a dia, você não consegue constatar o meu fruto. Você consegue ver o meu resultado, mas você não consegue ver o meu fruto. E assim foi com aquela figueira. Jesus chegou perto porque ele estava com fome e ele queria encontrar fruto. Aquela figueira estava dando resultado, dava sombra, oxigenava a atmosfera, mas a sua essência no seu interior não era suficiente a ponto de gerar fruto. Eu quero dizer uma coisa: nós seres humanos, o homem valoriza resultado, nós valorizamos resultado. Se você olha para uma empresa e você vê que ela dá lucro, você valoriza essa empresa. Se você compra um produto e esse produto funciona direito, um equipamento, um dispositivo, então você valoriza porque ele dá resultado. Se você compra, eu lembro de uma vez, quando eu era adolescente, que eu comprei 2 codornas, que eu era louco por ovo de codorna, e aí botei as 2 codornas no viveiro, mas elas não davam fruto, de jeito nenhum, não botavam o ovo. E aquilo é muito ruim, essa sensação de você ter algo que não dá resultado, porque nós seres humanos valorizamos resultado, mas Jesus, ele ama fruto. A figueira tinha aparência, dava sombra, tinha resultado, mas não tinha essência suficiente para dar fruto. Nós seres humanos tememos a crise porque ela abala o fruto. Os ventos ela abala o resultado. Os ventos carregam as folhas do resultado. Por isso que a gente teme, porque nós valorizamos resultado. Nós tememos a crise porque ela mexe, ela afeta, ela incide diretamente sobre o resultado do nosso trabalho. Mas a crise trabalha a força da nossa essência para garantir o fruto. Todo mundo passa crise, todo mundo vive desafio, mas só quem dá fruto sai da crise ainda mais forte, ainda mais cheio. Nós acabamos de sair do mês de março. A estação do outono começa no mês de março. E a melhor época para se fazer poda sobre árvores frutíferas é na estação do outono. Então, na estação do outono, uma árvore frutífera ela é podada para que depois de 12 meses, no próximo ciclo, ela tenha o dobro de ramos. Se eu sou uma árvore e eu quero crescer e viver o meu propósito, eu fico feliz quando eu sou podado, porque eu sei que isso está me ajudando a avançar. Eu me recordo uma vez de uma turma, quando eu fazia psicologia, e uma turma que não conseguiu fechar uma matéria para se formar. Faltava apenas uma matéria para essa turma para se formar. Eles não conseguiram uma quantidade de alunos suficiente para essa disciplina ser oferecida pela instituição, para que esses alunos pudessem ser aprovados. Durante todo o curso, esses alunos odiavam o período das provas, mas no último período eles estavam loucos pelo período da prova. Eles estavam doidos para serem aprovados, para serem novos psicólogos, novos profissionais. Assim, quando você entende o objetivo da prova, que é te aprovar, te habilitar
para exercer num novo nível a sua vida profissional, você fica louco pela prova. Eu quero logo fazer essa prova, eu quero logo passar de ano, eu não quero mais um semestre, eu não quero mais um ano da minha vida dedicado ao que eu já posso vencer nesse exato momento. Assim somos nós. Se você deseja crescer, se você deseja avançar, você vai entender que o que mais importante pode acontecer com você não são os resultados do trabalho que você realiza, mas é o fruto daquilo que cresce e é trabalhado no seu interior. Não é o resultado do que você trabalha no seu exterior, é o fruto do que é trabalhado no seu interior. A pior coisa que pode nos acontecer não é passar pela poda, mas sim passar um ano sem crescer e viver acomodado sem fruto, esperando o machado que nos corta para a morte. Não deveríamos temer a morte, mas uma vida sem propósito. Albert Schweitzer tem uma frase que é muito interessante, diz o seguinte: a tragédia não acontece quando um homem morre. A tragédia é o que ocorre sobre o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Para quem dá fruto, a crise, a poda, é uma oportunidade de crescer e avançar exponencialmente na próxima estação. Eu quero crescer. Eu quero chegar na próxima estação e estar num outro nível, num outro patamar. Eu quero chegar na próxima estação e ter vencido medos, em ter superado obstáculos, em ter confiado mais em Deus, em crescer no conhecimento de Deus, em ser mais íntimo de Deus, amar Deus mais intensamente, ver Deus mais claramente, seguir a Jesus mais de perto. Mas eu sei que para isso acontecer, eu preciso da poda. Olha que interessante, Moisés cresceu como príncipe no Egito, porque ele seria libertador de escravos. Sabe por quê? Porque escravo não liberta escravo. Deus não fará nada através de nós que não tenha feito primeiro em nós. Repete comigo, pessoal da frente aqui: Deus não fará nada em nós que não tenha feito primeiro em nós. Nós valorizamos resultados, mas Deus valoriza fruto. Você entendeu isso? Não tinha, Moisés nasceu escravo, lembre-se disso. Filho de Joquebede, nasceu escravo, mas ele cresceu como príncipe do Egito, porque para ser libertador de escravo, você não tinha como ser um escravo. Então, se Deus te chama para fazer algo, Ele primeiro precisa libertar o seu interior. Agora olha que interessante, Moisés, enquanto libertador, já vivendo o seu propósito, ele feriu a rocha, manifestando a sua raiva. O povo tinha sede e pediu a Moisés: nós temos sede. Moisés orou, Deus deu para ele uma orientação, ele feriu a rocha e a rocha deu água e saciou a sede do povo. Eu te pergunto, Moisés deu resultado? Deu resultado, mas não deu fruto, porque o que ele fez não representou o caráter de Deus. Fruto é representar, manifestar a essência do coração de Deus. Isso é muito perigoso, porque a nossa vida pode estar cheia de resultado, impressionando todo mundo à nossa volta, mas sem fruto no nosso interior. Não estamos ficando mais parecidos com Deus, e o que a gente faz não manifesta a sua essência. Quem não tem fruto pode dar até resultado como Moisés, mas vive no deserto, nunca vai sair do deserto, nunca vai entrar na terra da promessa. Afinal de contas, o que é fruto? O fruto é o amor, o fruto é aquilo que manifesta a essência de Deus. Quando crescemos em nosso relacionamento com Jesus, nossa vida interior reflete a sua natureza em cores, sabores e sementes. O que é o fruto?
senão uma cor, sabor e semente. Todo fruto esconde uma floresta. Assim somos nós, quando manifestamos a natureza de Deus. Isso pode ser multiplicado, isso pode ser amplificado. Seu resultado com certeza vai revelar o seu trabalho, mas só o seu fruto revela sua natureza. Tudo passa, resultados podem ser abalados, mas o fruto permanece. Veja o que Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei, para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não estamos hoje, talvez, nessa estação, no mês de março, na estação do outono, acabou de começar no mês de março. Você pode não estar como você deseja, mas com certeza você não está onde você estava. E com certeza amanhã você não estará onde você está hoje. Se você preservar o amor dentro de você, o amor vai preservar você. Você não pode determinar a sua estação, mas você pode determinar a sua canção. Bendito Machado. Você começa a entender o propósito da poda, você começa a valorizar o machado. Bendito dia que eu entrei naquela crise no centro do Rio. Senão eu nunca teria vivido o que eu vivi, eu não estaria aqui hoje vivendo meu propósito. O caos te empurra para o teu propósito. Segundo ponto que eu quero, e segunda história que eu quero ressaltar aqui essa noite, bíblico. Bendito decreto. Fala isso em voz alta aí, onde você está me assistindo. Repita comigo: bendito decreto. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, para que todo mundo fosse tributado. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria. Repete comigo aí: tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora do parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em faixas de pano, deitou numa manjedoura, porque não havia quartos para eles na estalagem. Eu quero te contar essa história, e eu quero ressaltar alguns pontos muito importantes aqui. Bendito decreto. Saiu um decreto que era uma situação que colocou eles em crise. Esse decreto lançou eles na crise, lançou eles no caos. Você imagina uma grávida de 9 meses. Quem já teve filho aí vai saber bem do que eu estou falando. Uma grávida de 9 meses, quando ela chega, a partir da 40ª semana, a grávida começa a ter dificuldade de respirar, dificuldade de comer. É uma série de complicações. Eu lembro da nossa obstetra que virou para minha esposa e falou quais possíveis efeitos colaterais ela poderia manifestar naquela reta final da gravidez, e minha esposa manifestou todos. É uma situação muito delicada. Então você imagina, você com sua esposa grávida. Vou te lembrar que ela foi grávida do Espírito Santo. Então José já estava numa situação delicada. E aí esse decreto vai exigir que José, que estava em Nazaré, voltasse em viagem a Belém. Essa viagem
3 dias em cima de uma mula, com uma mulher de 9 meses grávida. 3 dias. Olha, eu não falei para você 3 horas não. Preste atenção nisso. Porque grávida na reta final não viaja nem 3 horas. Não pega avião, inegociável. Para pensar nisso. 3 dias em cima de uma mula. Será que essa mula empacou em algum lugar? 3 dias, com o sol na cabeça. Vai dormir aonde durante esses 3 dias no meio do caminho? Segundo ponto que eu quero ressaltar para você. Maria era de uma linhagem, José era de outra. José era da linhagem de Davi, linhagem direta de Davi. Então ele deveria voltar para a sua cidade para ser cadastrado para pagar imposto. Maria, por ser menor de idade, não pagava imposto. Mas por estar desposada por José, ela então, nesse recenseamento, ela passaria a pagar um imposto. Então imagina você, agora no começo do ano, por causa desse decreto que a gente está vivendo, falasse assim para você: olha só, você não só está passando essa crise aí junto com o Brasil todo, junto com o mundo inteiro, mas você vai ter que pagar o IPVA dobrado. Olha que presente legal. A partir de hoje, você vai pagar o IPVA dobrado para o resto da sua vida. Então ele não só estava com uma esposa grávida, teve que viajar 3 dias, como ele foi viajar 3 dias para cumprir o decreto, para chegar lá e ainda ser taxado duplamente. E aí beleza, chegaram lá, e assim que chegaram, um terceiro problema que agravou o quadro da crise: eles não tinham lugar para ficar hospedados. Eu não sei você, cara, mas eu tenho uma esposa, eu sei o que é isso. Você ir para um lugar, se você saber o plano todo, onde você vai ficar, como você vai comer, onde... Eu, antes de viajar, eu faço meu plano de viagem. Eu jogo no Waze, eu calculo a rota, sei que hora que eu vou chegar, sei onde, em que lugar eu vou fazer parada na estrada, sei em que lugar eu vou abastecer o carro, que lugar que eu vou encher o tanque, que lugar que eu vou verificar a água, óleo, pneu. A gente se planeja. Agora você imagina uma mulher grávida, na iminência de ganhar bebê, viajar 3 dias para chegar numa cidade, não fazer a mínima ideia de onde vai ficar, para ser taxada duplamente no imposto. E ela foi para esse lugar e não acharam estalagem, e ela se acomodou num curral, traduzindo para os nossos dias. Então ela se alojou num curral, teve seu filho no que seria a época da primavera, e precisou de envolver ele em alguns panos porque tinha friagem. Se dentro do hospital as mães já envolvem a criança cheia de cobertor, cheia de cuidados, com ar condicionado, temperatura controlada, você imagina a condição que o decreto de César Augusto projetou sobre José e Maria. Mas eu descobri que em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tinha profetizado. Presta atenção, Miqueias capítulo 5, versículo 2, tinha profetizado de que o Salvador, o rei de Israel, ia nascer em Belém. Então, um decreto que cria uma condição inconveniente e empurra José e Maria para o propósito deles. Era conveniente? Não. A Bíblia fala que ninguém tem motivo de gozo quando é corrigido pelo Senhor. Ninguém gosta, isso não é agradável. Quando você vive situações adversas, quando você passa por tempestade, ninguém gosta disso. Mas eu vou dizer, às vezes tempestade se interpõe entre nós e o nosso destino, para que o medo seja eliminado do nosso interior. Sabe por quê? Deus está preocupado com o fruto
não com o resultado. Deus não está preocupado com o lugar que você vai ficar hospedado apenas. Claro que Ele cuida de nossas necessidades. Nosso Pai que está no céu sabe de todas elas. Se veste os lírios do campo, se cuida das árvores do céu, quanto mais de nós cuidará de todas essas coisas. Com certeza o Pai se preocupa com você. Apenas uma condição, isso não será observado, quando o seu propósito for maior do que a sua conveniência. Mas veja, a história continua. No versículo 8, olha o que aconteceu. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando de noite, na madrugada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém, ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Basicamente, nesse momento, a ocasião do nascimento de Jesus, apareceu um anjo para esses pastores e disseram o seguinte: aí, para de trabalhar, deixa o seu trabalho e vai ver o que está nascendo, o que Deus está fazendo no meio do caos. Para de trabalhar e vai ver o que Deus está promovendo. Vai ver o que está nascendo no meio do caos. Vai ver o que Deus está fazendo no meio desse decreto. Eu acho que você está entendendo. Algo está nascendo nesses dias. Deus está fazendo algo poderoso nesses dias. E muitas vezes é necessário que a gente saia da nossa rotina, abra mão um pouco das nossas responsabilidades, para que a gente saia dessa correria, para que a gente possa sintonizar e perceber que algo fantástico está acontecendo na história da humanidade. Existe um pit stop na história da humanidade, para realinhar os pneus, para reabastecer o tanque, para que a gente possa completar a corrida pela qual nós fomos propostos, fomos chamados. A humanidade inteira parou, eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. Você se lembra? Você se lembra de algum episódio assim que a humanidade inteira precisou parar? Nesse momento eu estou ligando as minhas antenas. Nesse momento eu estou sintonizando meu coração. Porque o que aconteceu com esses pastores está acontecendo conosco. Está acontecendo com as igrejas. Literalmente os pastores estão deixando o seu rebanho para, peraí, está nascendo algo agora. Algo está acontecendo. A primavera dos tempos. O ápice, o clímax da história está florescendo, desabrochando nesse momento. E cara, a gente precisa perceber isso. Eu paro e fico pensando, bendito o decreto que empurrou José e Maria para cumprir o que estava escrito. Por último, terceiro ponto, bendita a moeda. Repete comigo aí, bendita a moeda. Lucas capítulo 15, versículo 8. Suponhamos que uma mulher tinha 10 moedas de prata. Algumas versões chamam de dracma, que era a moeda grega. A mais usada em circulação era o denário. E por que moeda de prata? Por que era grega? Porque esse era o presente que costumavam dar de dote para quem casava. Então essa mulher tinha 10 moedas de prata, significava que, como de costume e tradição naquela época, as mulheres andavam com uma espécie de colar sobre a cabeça ou sobre o pescoço, com as moedas que ela ganhou no casamento. Presta atenção nisso.
As moedas representavam a aliança que ela tinha, as moedas representavam a identidade de quem ela era, as moedas representavam o valor de uma mulher. Perder as moedas seria como uma grande vergonha, seria um descuido. E a Bíblia fala que uma mulher tinha 10 moedas de prata e perdeu uma delas. E segue dizendo: acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá amigos, vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. O contexto aqui, obviamente, a interpretação correta, é um capítulo em que relata 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, filho pródigo. Interessante que a primeira fala de um pastor, Jesus, a segunda fala de uma mulher que representa o Espírito Santo, e a terceira fala do pai que tem um filho perdido. Então é um capítulo que fala da Trindade que busca o coração do homem, e Jesus anuncia essas 3 parábolas na presença exclusiva de publicanos que eram tidos como marginalizados da sociedade. Em outras palavras, eram 3 parábolas para trazer esperança para aqueles pecadores, dizendo: cara, tem lugar para você, o Pai tem um banquete para você, o Pai está atrás de você. Basicamente era isso que Jesus estava fazendo, sentado com aqueles publicanos comendo, dizendo: existe um banquete também no reino dos céus para vocês. Essa é a interpretação correta, mas eu quero sugerir uma interpretação profética, aplicar essa circunstância aos nossos dias hoje. Bendita moeda perdida. Se essa mulher não tivesse perdido essa moeda, ela não teria varrido a sua casa. Perdão, se ela não tivesse perdido a moeda, ela não teria acendido a lâmpada e ela não teria varrido a casa. Porque ela descobriu que a casa dela estava suja porque ela acendeu a lâmpada. E ela só acendeu a lâmpada porque ela tinha perdido uma moeda. Veja bem, se ela precisou acender a lâmpada porque era de noite. Concorda comigo? Alguns teólogos não. Existe uma divergência. Uns acreditam que estavam de noite, outros acreditam porque a casa não tinha janela. Eu tenho uma mensagem para você essa noite: bendita moeda. Se ela estava de noite, isso significa que era tempo de voltar para casa, que era hora de estar em casa. Esse é um tempo que nós estamos voltando para nossas casas, estamos nos voltando para nossas prioridades, estamos passando tempo com a família, estamos almoçando com a nossa família, estamos descansando, tendo lazer e planejando, ou estamos trabalhando de casa com a nossa família. É um tempo que estamos voltando para casa. Mas o fato de voltar para casa, você começa a perceber que você perdeu algumas coisas em casa. Assim como aquela mulher perdeu aquilo que lhe conferia valor, tem muitas pessoas que perderam a sua identidade, perderam o seu valor onde? Em casa. Eu não sei se você sabe, mas a China registrou o maior índice de divórcios da história esse ano, como resultado do coronavírus. Por quê? Porque as pessoas voltaram para casa e precisaram enfrentar os seus dilemas, seus problemas, seus desafios, suas questões de relacionamento, proximidade, intensificou os ânimos. Isso resultou em muitos divórcios na China. Por quê? As pessoas voltaram para casa. E ao voltar para casa, descobre que tem coisa faltando, descobre que você se perdeu em alguma parte do caminho. Está acontecendo um fenômeno: as famílias estão sendo chacoalhadas, os relacionamentos estão sendo chacoalhados. Não é só a economia que está em crise, mas a crise é uma fase de transição, mudança, para que a gente possa experimentar um novo nível. Estamos voltando para casa para experimentar um novo nível de algo que foi perdido no lar. A segunda interpretação dos teólogos é porque ela precisou acender a lâmpada, porque a casa
naquele tempo de pessoas pobres não tinham janelas. Elas tinham um buraco de um tijolo que eles deixaram de colocar na casa apenas para trazer uma leve iluminação, mas não o suficiente para encontrar uma moeda ao chão que era feita de barro batido. Significa que não tem janela. Sabe o que isso quer dizer para você? Que não é hora da gente olhar para fora, é hora da gente olhar para dentro. Deus não quer que a gente olhe pela janela, Deus quer que a gente olhe no espelho. Não é olhar para ver o que precisa mudar do lado de fora. É tempo da gente permitir com que tudo seja abalado do lado de fora, mas não o nosso fruto. É isso que a gente precisa crescer para dentro, crescer no sentido interior. É tempo de voltar para casa, é tempo de você olhar para o seu interior, e para você encontrar o que você perdeu, seu valor, a sua identidade, você vai precisar limpar primeiro. Ela só percebeu o quão a casa estava suja quando ela acendeu a lâmpada. Ela só acendeu a lâmpada porque ela perdeu algo importante. A primeira coisa que você precisa fazer é arrumar a sua casa, arrumar o seu interior. Bendita moeda. Bendita moeda que nos levou a deixar a casa limpa novamente. Eu acredito que eu tenho uma mensagem para alguém que está me ouvindo essa noite. Se a gente olha para fora e a gente vê que é um tempo de escuridão, como diz Isaías capítulo 60. O mundo está em trevas, mas sobre ti vem nascendo uma luz. Levanta-te e resplandece. As trevas cobrem a face da terra. Se é tempo de estar de noite do lado de fora, se é tempo de uma noite fria sobre a terra, é tempo de voltar para casa, acender a lâmpada, faxinar e encontrar aquilo que a gente perdeu em algum lugar da jornada, em algum ponto da caminhada. É tempo de voltar. Bendito machado que nos poda e nos prepara para crescimento. Bendito decreto que nos empurra, bendito caos que nos empurra para o nosso propósito. E bendita moeda que faz nos resgatar aquilo que se perdeu pelo caminho.